Então, pessoal, tudo bom com vocês? Lavando as mãos, cuidando de papai e mamãe, se prevenindo. A gente ainda está nessa situação de quarentena, ainda está todo mundo em casa. Então, vamos a mais uma videoaula para vocês se manterem atualizados. A gente está vendo as classes gramaticais, nós vimos já os substantivos, já vimos os adjetivos, artigos, numerais, que são os determinantes de substantivo, artigos, numerais e adjetivos. E agora a gente vai ver o último determinante de substantivo. Na verdade, o que a gente vai ver hoje são pronomes. E o que são os pronomes? Os pronomes, eles, para alguns gramáticos, eles não são uma classe gramatical propriamente dita. Na verdade, os pronomes, eles são ou substantivos ou adjetivos. Mas, como existe um paradigma, existem regras para se utilizarem, ele é visto também como classe gramatical para a maioria dos gramáticos. E por que isso? Porque a função específica do pronome é justamente essa: substituir um substantivo nas suas funções de sujeito, de complemento, de verbo e núcleo de agentes passivas e tudo mais. Ele ocupa o lugar do substantivo, ou ele vai acompanhar um substantivo fazendo o papel de um adjetivo. Então, o pronome a gente pode definir da seguinte maneira: é a palavra variável em gênero, número e pessoa, e que acompanhou ou substitui um substantivo, indicando, por exemplo, a relação dessa pessoa do discurso, indicando quem é a pessoa do discurso, ou situando no espaço-tempo, estabelecendo relações de posse, por exemplo. Esse é o papel do pronome. E o pronome, ele vai se dividir em pronomes substantivos ou pronomes adjetivos. Qual é a diferença deles? O pronome substantivo, ele assume o lugar do substantivo, ou seja, ele vai cumprir o seu papel sintático e morfologicamente. Então ele vai ser núcleo de sujeito, vai ser núcleo de objeto e todas as funções que o substantivo exerce. Já como adjetivo, ele vai acompanhar o substantivo como o adjetivo faz e também assumir as suas funções, de adjunta, de nominal e as outras funções dos adjetivos. Então a gente pode ver aqui no exemplo a diferença dos dois. Por exemplo, eu tenho aqui: eu participei do campeonato. Eu tenho pronome e tenho também essa frase aqui: todos chegaram. Então eu tenho: eu participei do campeonato, todos chegaram. Em eu participei do campeonato, eu tenho pronome pessoal eu e tenho esse pronome indefinido todos. Então tenho eu e todos. Ambos exercem a função de substantivo, ambos estão praticando a ação do verbo. Observe que eu tenho eu e todos acompanhando o verbo participei e o verbo chegaram. Então, eu tenho aí o caso de pronomes substantivos. Já nos outros dois exemplos aqui, vocês podem ver o seguinte: eu tenho aqui: minha bicicleta quebrou e esta aula está interessante. Eu tenho minha, pronome possessivo, e esta, pronome demonstrativo. Ambos estão acompanhando agora não um verbo, mas um substantivo, nesse caso bicicleta e aula. Ambas palavras que são classificadas como substantivos. Então, quando ele acompanha o substantivo, ele é um pronome adjetivo. Quando ele acompanha o verbo e indica ação verbal e faz o papel de sujeito da oração, ele vai ser um pronome substantivo. E como a gente classifica os pronomes, então, a partir dessa informação? Os pronomes, eles vão se dividir em os pronomes substantivos. Eles serão os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento, os pronomes relativos e os pronomes indefinidos invariáveis. Esses vão ter papel de substantivo. Já os pronomes adjetivos, eles vão ser os pronomes demonstrativos, eles vão ser os pronomes indefinidos variáveis e vão ser os pronomes interrogativos. Como é muito extenso esse assunto, a gente hoje vai ver somente os pronomes pessoais. Então, o que são pronomes pessoais? A gente pode definir os pronomes pessoais da seguinte maneira: são pronomes que ocupam o lugar do substantivo, no papel de sujeito da oração, ou de sujeito ou de objeto da oração,
e que indicam a pessoa do discurso. O que é o discurso no processo comunicativo? Todo ato comunicativo é um discurso. E ele, acontece da seguinte maneira: nós temos 3 pessoas do discurso. Nós temos a primeira pessoa, que é quem transmite a mensagem, o emissor, ou seja, quem fala. Nós temos a segunda pessoa, que é com quem se fala, é o receptor da mensagem. E nós temos a terceira pessoa, que é a mensagem em si, que é de quem se fala. Esse vídeo, por exemplo, é um discurso. A primeira pessoa é o emissor, no caso eu, professor, o professor KJ. A segunda pessoa são vocês que estão assistindo o vídeo, são os alunos. E a terceira pessoa é o assunto que eu estou abordando, no caso, pronomes pessoais. Então, essas são as 3 pessoas do discurso. Isso vai ficar mais claro nesse exemplo aqui. Vamos olhar essa imagem aqui, onde eu tenho essa ilustração mostrando as pessoas do discurso. Eu tenho aqui, minha primeira pessoa é esse primeiro interlocutor, está dizendo, vamos fazer uma festa surpresa para o Jorge. Então, essa é a primeira pessoa do discurso. A pessoa com quem ele está falando que responde a essa informação é a segunda pessoa. Disfarça, o assunto está chegando. Quem é o assunto? O Jorge, lá no fundo da imagem. Ele vai ser a terceira pessoa. Então, essa ilustração mostra bem as 3 pessoas do discurso. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E a terceira pessoa, ao fundo, de quem se fala. E quando a gente trata de pessoas do discurso e trata de pronome, nós temos a seguinte classificação de acordo com as pessoas do discurso, como a gente classifica o pronome. A gente vai classificar da seguinte maneira, observem aqui. Nós temos primeira, segunda e terceira pessoas do singular. Eu tenho eu, tu, ele ou ela, os pronomes pessoais do caso reto, e os pronomes pessoais do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo. E o, a, lhe, se e si. Isso no singular. As 3 pessoas do plural, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, a gente vai ter nós, vós, eles e elas, no caso reto, e do caso oblíquo, nós temos nós conosco, vós convosco, e os, as, lhes, se, si e consigo. Então, é assim que vão se dividir os pronomes. E como eles exercem funções de pessoas do discurso, e como essas pessoas do discurso estão relacionadas às orações, a gente tem as seguintes funções para os pronomes pessoais. Por exemplo, os pronomes pessoais do caso reto, eles vão exercer a função tanto de sujeito quanto de predicativo do sujeito. Por exemplo, aqui, a gente tem eu expliquei a matéria, eu tenho eu, o sujeito da oração, pronome pessoal do caso reto, e eu tenho expliquei a matéria, todo predicado. E eu tenho aqui, o professor sou eu, o meu sujeito é professor, eu tenho o verbo de ligação sou e tenho o predicativo do sujeito eu. Então, os pronomes pessoais do caso reto vão exercer essa função de sujeito e de predicativo do sujeito. Uma observação importante. Os pronomes eu e tu, eles funcionam sempre como sujeito. Você só vai ter eu e tu sendo usados como sujeito da oração. Se eles forem precedidos de preposição, ou seja, se a preposição vier antes deles e o sujeito estiver acompanhando um verbo no infinitivo, então, nesse caso, eu tenho a seguinte construção. Recomendaram para eu não sair hoje. Eu tenho a preposição para, antecedendo o pronome eu, e eu tenho ali o verbo sair no infinitivo. Então, nesse caso, eu uso o pronome eu como sujeito dessa oração. É por isso, por exemplo, que mim, antes de verbo, está errado. Antes de verbo no infinitivo, está errado. Para mim fazer, para mim sair. Por isso essa construção é errada, porque o mim é um pronome oblíquo, ele vai ser objeto da oração. E para ser sujeito da oração, mesmo que seja precedido de preposição, eu tenho que necessariamente utilizar o pronome eu ou tu. Já os pronomes oblíquos, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles vão ter funções de objetos, objeto direto ou indireto, ou seja, dos complementos verbais, vão exercer funções de agente da passiva ou vão exercer funções de adjuntos, tanto os adnominais quanto os adverbiais, e até de sujeito na oração reduzida.
Por exemplo, a gente tem aqui, nesse exemplo, vocês podem ver como ele vai agir. Eu tenho aqui, entregou-me a encomenda. Entregou-me a encomenda, eu tenho entregou, que é o objeto, que é o verbo transitivo direto e indireto, a encomenda, objeto direto, e o objeto indireto, pronome me. Então, entregou-me a encomenda. Um outro exemplo, tenho simpatia por eles. Simpatia é o verbo ter, quem tem algo, verbo transitivo direto. Simpatia é o objeto direto, só que esse objeto direto ele pede complemento nominal. Nesse caso, eu não vou usar o pronome oblíquo. Ele está antecedido de preposição, mas eu utilizo o pronome pessoal do caso reto, para vocês perceberem a diferença. Se eu tenho complemento verbal, eu uso oblíquo. Se o complemento é nominal, eu utilizo o pessoal do caso reto. E como é que a gente identifica isso? Tem um caminho rápido para indicar quem é quem nessa história. Por exemplo, pronomes pessoais oblíquos, átonos, o e a e seus plurais, eles vão sempre exercer a função de objeto direto. Por exemplo, aqui, a enfermeira examinou-o. Quem examina, examina algo ou alguém. Então é um verbo transitivo direto, ele pede objeto direto. Agora, e se eu tiver, por exemplo, esses pronomes o, a e seus plurais, respectivamente, e eles terminarem com R, S ou Z, por exemplo, aqui, nessas formas, eles vão modificar a palavra da seguinte maneira: encontrar um amigo, encontrá-lo. Se eu tenho fez as tarefas, fê-las. É estranho, mas é certo. E estudamos os assuntos, estudamo-los. Com relação a esse fez, tem até uma situação anedótica, muitos anos atrás, com o presidente Jânio Quadros, na década de 60, ele era presidente, meio sem justificativas, ele renuncia ao cargo. Anos depois, quando então prefeito de São Paulo, numa entrevista perguntaram a ele por que ele fez, por que ele renunciou. Como não havia uma explicação, ele respondeu com a seguinte frase: filo porque quilo. Ele usou exatamente essa regra. Fiz, quis, ambos terminados em Z. Então, filo porque quilo. Virou uma coisa anedótica, as pessoas acharam curiosas, mas na verdade a frase está correta. Estranha, mas correta. E no caso do... quando o verbo exigir a preposição a, continuando aí o conteúdo, e referir-se à pessoa, então eu uso o lhe, e aí eu tenho o objeto indireto. Sempre que o verbo pede uma preposição, ele vai pedir um objeto indireto. Exemplo aqui, obedecemos a nossos pais. Quem obedece, obedece a alguém. Então, obedecemos a nossos pais, como é que fica? Eu tenho a preposição, tenho o objeto indireto, fica obedecemos-lhes. O lhes vai fazer, às vezes, de objeto indireto. E no caso do lhes, diferente dos pronomes o e a, eles não modificam o verbo. Então, independentemente de como vier, por exemplo, confiamos-lhes nossos segredos. O mos não sofre alteração. Então, é só quando eu tenho o a, os, as. Ou então, aqui nesse outro exemplo, apresentamos-vos as metas da empresa. Quem apresenta, apresenta algo a alguém. Então, apresentamos as metas da empresa a vocês. Beleza? E a gente tem o lhe também funcionando como adjunto adnominal. Aqui, roubaram o livro dele, nesse exemplo aqui. Roubaram o livro dele, dele é adjunto adnominal de livro. Então, roubaram-lhe o livro. Então, eu tenho dele adjunto adnominal, tenho roubaram-lhe o livro, o lhe fazendo, às vezes, também de adjunto adnominal. E no caso dos pronomes átonos, para a gente finalizar, os pronomes átonos, eles vão ser os pronomes oblíquos, já estou aqui me confundindo tanto conteúdo, os pronomes oblíquos, eles vão ser ou átonos ou tônicos. Os pronomes átonos são me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes. Coloquei aqui. E eles são usados com formas verbais sem preposição.
Por exemplo, a mãe esperava-o. Ansiosa, quem espera, espera alguém ou algo. E os pronomes tônicos, oblíquos tônicos, são mim, ti, ele, ela, si, nós, vós, eles e elas. Nesse caso, eles são sempre usados precedidos de uma preposição. Então, a mãe ansiosa esperava por mim. Eu tenho a preposição por, eu uso o pronome átono. Ok, pessoal? Beleza? Estudem, mantenham-se atualizados, lavem as mãos, cuidem de papai, cuidem da mamãe, se previnam e daqui a pouco essa confusão toda acaba. Beijo grande, forte abraço e até a próxima, crianças.